Feliz sábado aos irmãos. Irmãos, que alegria maravilhosa é essa, né? Estarmos aqui. Quem está feliz, irmão? Diga eu. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Vamos alegrar esta manhã, irmãos, porque o Senhor está neste lugar. Você está feliz mesmo? Então, um feliz sábado a todos. Está fraquinho, não está? Vamos dar mais outro feliz sábado. Feliz sábado, irmãos. Vamos dar um feliz sábado aqui para os nossos irmãos que estão em casa. Feliz sábado a todos, irmãos que estão aí em casa, participando desta manhã maravilhosa de sábado. Que Deus seja louvado, que Deus esteja com cada um de você que está em casa, com cada um de nós, porque o Espírito do Senhor está sobre nós nesta manhã, irmãos. Irmãos, como é bom a gente passar uma semana inteira, sabemos que a semana sempre é corrida, mas a gente chega uma manhã como essa, e está num lugar gostoso como esse, é maravilhoso, né, irmãos? Estar na presença de Deus, a gente, quando entra a sexta-feira, começa ali, a sexta-feira, a gente já começa a sentir uma paz, é ou não é? Já começa, eu sinto assim, irmãos, já começo a sentir uma paz, já começo a sentir ali uma tranquilidade, aonde a gente já se prepara para termos um encontro com Jesus. Então, irmãos, nesta manhã, nós estamos de parabéns, porque esta manhã nós dedicamos o nosso tempo, entregamos, nos lançamos aos pés de Cristo, a estar nesta manhã lhe adorando, porque esse é o seu desejo, porque esse é a sua vontade. Deus, Ele nos fez, irmãos, e Ele nos deixou com um vazio dentro de nós, propositalmente, que este vazio, ele só é preenchido com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse vazio, irmãos, ele só é preenchido com a pessoa do Espírito Santo. Irmãos, nesta manhã também preciso me apresentar, porque sei que muitos aqui não me conhecem, né? Já fui desta igreja, aqui no Parque Piauí, me batizei uma vez aqui, né? E vejo que muitas pessoas das quais a gente sinto também a saudade, né? Daquela época, né? Talvez aí 2008, a gente tinha isso aqui tudo lotado de fora a fora, às vezes a gente ficava em pé ali atrás, né? Mas hoje, devido às consequências da pandemia, né, as pessoas, às vezes, as mais idosas não podem vir, né, e é assim, esse é o mundo, né, esse é o mundo. Irmãos, meu nome é Antônio Balbino, né, me congrego aqui na igreja da irmã Dulce, essa é minha esposa, Maria da Cruz, e a gente faz parte ali na igreja da irmã Dulce, como eu já falei, né, eu fui batizado nessa igreja por volta de 2008, aliás, 98, né? E em 2004, eu me afastei da igreja, né? Assim, eu já não estava mais aqui, já estava na igreja do Porto Alegre, aonde ali nós éramos diretor missionário e levantamos ali uma programação exatamente no período do Calvário e construímos a igreja da irmã Dulce. E essa igreja permanece até hoje, louvado seja Deus, irmãos. Mas algo triste aconteceu ali naquela igreja, agora, semana passada, né? A igreja, com 20 e poucos anos, nós iríamos fazer ali o seu aniversário agora em dezembro. Mas, irmãos, o inimigo, ele tem as suas estratégias para que atrapalhe a obra do Senhor, mas a obra do Senhor não pode ser atrapalhada, irmãos. E semana passada, nós havíamos feito ali a reunião de comissão exatamente no domingo, e ali nós, como eu falei, né, eu tinha, só voltando um pouco atrás aqui, eu estava afastado há 15 anos da igreja, né? E eu sou de família adventista desde criança. E passei esse período aí, 15 anos fora da igreja, e somente em janeiro desse ano fui batizado, juntamente com minha esposa. E a gente tem
eu tenho um desejo muito grande de trabalhar no evangelismo. Desde quando eu nasci, eu já senti desde quando eu me entendi, eu tenho esse desejo. E no período que a gente passamos na igreja, a gente trabalhava firmemente, mas saímos e passamos aí 15 anos fora da igreja, e ao retornar, nós temos tomado um propósito e temos sido chamados por Deus para continuar esta obra. E ali nós colocamos alguns planos que deveríamos levantar ou construir uma igreja ali na nossa cidade, no interior, próximo à nossa cidade de Codó. E a gente fizemos plano para esse ano já ir para lá, mas os nossos planos não são os mesmos de Deus, né? E Deus, assim, Ele nos chamou para trabalhar aqui na igreja da Irmã Dulce novamente. Então ali, nesse domingo retrasado, foi feita a reunião de comissão, onde fomos nomeados ali ancião da igreja, um dos anciãos, como também diretor do ministério pessoal. Então a gente já planejando, fazendo todo o planejamento para um trabalho, para uma iniciativa, como eu sei que essa igreja aqui também está fazendo, né? Porque essa igreja é uma igreja trabalhadora. Essa igreja, eu saí daqui capacitado na época que eu saí daqui para outra igreja, saí daqui capacitado porque eu sei o compromisso que os líderes dessa igreja têm. Irmãos, e se vocês observam, eu gosto muito de falar sobre liderança. Quem já me viu pregando sabe disso, que eu gosto muito de falar sobre liderança, porque, irmãos, o andar da igreja depende muito da liderança. E o maior líder foi Jesus Cristo quando esteve nessa terra. Então, irmãos, ali quando nós nos preparávamos, naquela noite, um indivíduo entrou na nossa igreja, né? E não sei se alguém que conhece a igreja da Irmã Dulce? Beleza, temos aqui uns 2, 3 pessoas que conhecem, e não sei se já foram lá, já pregaram por lá, mas nossa igreja, o irmão ali confirmou que já, nossa igreja estava assim, com ar-condicionado, tudo novinho, tudo organizadinho, o negócio lá estava bacana, viu, irmãos? Mas o indivíduo entrou e roubou aqui um aparelho desse e tocou fogo na igreja, irmãos. Tocou fogo em uma área da igreja e destruiu todo o forro do teto. Acabou com tudo. Várias coisas ficou queimadas, os aparelhos ficaram todos queimados. E nós hoje estamos nos reunindo numa escola lá perto, né? E eles voltaram agora, anteontem, e levaram mais 2 ventiladores e juntaram o resto das coisas. Os aparelhos que estavam queimados, danificados, eles levaram tudo. Estavam desparafusando as caixas para levar, né? Então, irmãos, o inimigo está irado contra a igreja de Deus, né? Mas, irmãos, isso não nos impede de trabalhar. Nós dividimos a igreja ali em pequenos grupos, porque nós já temos ali a faixa de 4 pequenos grupos. Então a igreja está fazendo os cultos nos pequenos grupos. E eu vejo uma estratégia de Deus para que a gente possa expandir o evangelho. Porque quando a perseguição aconteceu com a igreja no passado, a igreja ela não parou. Quanto mais era perseguida, mais era pregado o evangelho. Daquela perseguição surgiu um cara chamado Felipe, que foi chamado Felipe Evangelista, né? Então, irmãos, a gente não pode baixar a cabeça, e nós estamos fazendo os cultos ao ar livre, ali nos pequenos grupos, temos muitas visitas, né? Eu creio que ao retornarmos para a nossa igreja, nós vamos retornar com um número muito maior de irmãos batizados, amém? Então, irmãos, vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos abrir a Bíblia. Obrigado, meu irmão. Vamos abrir a Bíblia, porque o Senhor tem muitos a nos falar nesta manhã. Irmão, o relógio aí está funcionando bacaninha, né? Pronto, beleza. Irmãos, como eu falei, eu gosto muito de falar sobre liderança, né? E a gente vai falar um pouquinho exatamente de algumas coisas que nós estamos vivendo nos nossos dias, né? Vamos abrir a Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 6, e o verso 13.
Levítico, no capítulo 6 e o verso 13. Né? Aqui nós vamos falar de alguns assuntos. O título do nosso sermão é exatamente humilde, mas não indeciso. Irmãos, em nossos dias nós vivemos momentos difíceis de nos adaptar a este mundo, a esta terra. Porque o mundo é ao contrário das nossas ações, do nosso pensamento, do nosso convívio. E para nós sermos cristãos humildes, precisamos de alguns passes. E por isso nós vamos abrir agora já abrimos o livro de Levíticos, capítulo 6, a partir do verso 13, que diz o seguinte: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Irmãos, aqui está. Aqui nós vamos entrar em um cenário, vamos tentar criar aqui um cenário, onde nós vamos abordar 3 temas aqui. Onde vamos abordar exatamente o tema do poder de Deus, onde vamos também estar falando sobre a humildade, para chegarmos ao final, e também sobre o cuidado. O cuidado são de nós como líder e também como cristão, ou como membros, né, na causa do nosso Deus. E nós vamos falar também, irmãos, sobre indecisões. São coisas que nós temos no nosso dia a dia e que nós precisamos estar atento para que nós venhamos seguirmos passe a passe, para que não venhamos cair em coisas terríveis, como disse a lição. Então, irmãos, quando a palavra de Deus aqui está falando sobre o fogo, está falando do quê? Eu creio que os irmãos que estudam muito a Bíblia já estão sabendo do assunto do qual nós estamos falando. Aqui exatamente está falando ali do santuário, irmãos. Do santuário, quando foi ali construído. E ali no santuário havia uma cortina que dividia ali o meio. E nós sabemos que ao lado do fundo havia a arca do Senhor, a arca da aliança, a arca que continha ali a lei do Senhor. Irmãos, e ali, naquele primeiro compartimento, havia também um altar. Entre outros utensílios, havia um altar. E nós queremos falar exatamente deste altar, que este altar, ele tinha ali um fogo aceso, mas aquele fogo ele não foi aceso por qualquer pessoa. Aquele fogo ele foi aceso por Deus, irmãos. Aquele fogo foi colocado ali por Deus. E a ordem era permanecer com aquele fogo aceso, irmãos. A ordem era continuamente estar colocando ali algo que aquele fogo não se apagasse. Mas qual o sentido daquele fogo? Por que aquele fogo? Por que não poderia apagar? Irmãos, ali também era colocado um incenso naquele fogo. E aquele incenso, irmãos, era para quê? Era exatamente aquele incenso, ele entrava e ia até o lugar santíssimo. Por que que havia ali a cortina? É porque ali estava a presença de Deus sobre a arca. E as pessoas não podiam, os sacerdotes não podiam ter contato diretamente ali com a presença de Deus. Porque nenhum ser humano pode, irmãos, ter contato diretamente com a presença de Deus, porque Deus é santo. Irmãos, e ali, aquela cortina que fazia aquela divisão, mas a fumaça, ela entrava ali para o lugar santíssimo, aonde estava a arca de Deus. Aquela fumaça, ela perfumava todo aquele ambiente, toda aquela
todo aquele local, e além do mais, aquela fumaça, ela também perfumava ao redor ali do santuário. Irmãos, mas por que tinha que perfumar o santuário? Ali era feito o sacrifício naquele local, e ali era aspergido o sangue, e ali havia mau cheiro, né, naquele local. E aquela fumaça, irmãos, juntamente com o fogo que Deus acendeu ali naquele altar, perfumava e retirava todo o mau odor que havia naquele local. Irmãos, o que representa aquela fumaça, aquele fogo? O que representa hoje para nós? Será que nós ainda precisa fazer ou termos um altar com fogo aceso? O que os irmãos acham? Precisa, né, irmão? Precisa. Irmãos, literalmente, nós não temos mais um altar dentro da nossa igreja com o fogo e a fumaça. Mas nós temos dentro de nós, irmãos, Cristo Jesus implantou dentro de nós este altar. E este fogo é o Espírito Santo de Deus. E esta fumaça, irmãos, ela tem que permanecer, este fogo ele tem que permanecer aceso em nossa vida todos os dias. Todas as manhãs, o sacerdote colocava ali aqueles objetos para que o fogo permanecesse aceso. À tarde, eles tinham aquele cuidado de estar colocando pela manhã, à tarde, e estar atento para que aquele fogo não se apagasse. Irmãos, não é diferente em nossa vida. Um dia foi colocado em nós o desejo de adorarmos o Senhor. Foi preenchido em nosso vazio com o poder do Espírito Santo. Irmãos, eu quero dizer para você, também para os irmãos que estão em casa, que nós tenhamos cuidado e sejamos perseverantes para que este fogo não se apague e que possamos ter em nós esta essência acesa, esta fumaça, ela possa estar em nós, através do quê? Através da humildade, que possamos demonstrar, irmãos, esta essência, esta fumaça, através da humildade. Irmãos, que esta fumaça, ela possa estar exalando dentro do nosso lar, dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, em nosso trabalho, seja numa fila de um banco, seja dentro de um ônibus, seja dentro do nosso próprio veículo, seja onde quer que nós estejamos. Porque aquela fumaça, irmãos, era quem tirava todo o mau odor. E nós, como pecadores, nós temos este mau odor do pecado. Nós temos este mau cheiro do pecado. Mas quando nós mantemos essa chama acesa, este fogo aceso, permanentemente, agora este fogo ele tem que ser aceso continuamente, irmãos. Todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todos os segundos, irmãos. Nós precisamos estar reavivando este fogo. Porque este fogo, quem acendeu foi Deus. Este fogo, quem colocou em nós, porque nós somos hoje o altar do santuário de Deus. Porque hoje a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E se nós somos o templo do Espírito Santo, o altar está sobre nós. Irmãos, vamos abrir a Bíblia ainda no livro de 1 Samuel, no capítulo 6, o verso 7. Primeira Samuel, no capítulo 6 e o verso 7. Vamos meditar um pouco sobre a história de um líder
esse líder era exatamente Davi. E Davi, ele, ao assumir o seu reinado, ele começou agora a fazer análise da causa de Deus, começou a fazer análise ali da vida cristã, né, da necessidade, do que tinha para fazer uma reforma, do que precisava para fazer uma reforma. E agora ele descobre que a arca de Deus está em um certo local. E ele toma uma decisão de buscar a arca de Deus, e o texto diz que ele faz carro novo, prepara toda uma equipe. Vamos ler o texto? Diz assim: a ira do Senhor acendeu-se contra... Ao melhor, vamos começar, vamos abrir a partir do verso... Vamos ler o texto todo. Bem que a partir do verso, capítulo 1, aliás, peraí, Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1 até o 7. 2 Samuel. Se você puder ler para nós, pode ler, viu, irmão? Vamos ler o texto todo para que a gente possa entender melhor. 2 Samuel, capítulo 6. Quem encontrar, possa ler. A partir do verso 1 até o... deixa eu me ver aqui. Até o 11. Aliás, só até o 7. Só do 1 ao 7, ok? Tomou Davi e ajuntou todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levantaram da casa de Abinadab, que estava no outreiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outreiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau, de fia, com harpa, com saltério, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Obrigado, irmão. Irmãos, aí está o texto, né, mencionando que Davi, ele toma uma decisão de fazer uma reforma, né, no seu governo, no seu reinado, e ele agora toma todo esse cuidado, faz um carro novo, pega toda uma galera, organiza ali toda um exército para que possa conduzir a arca do Senhor. Irmãos, a princípio não há nada demais sobre isto, mas você observa que no decorrer do andar, ali vai todos felizes, cantando, gritando, pulando. Diz o texto que eles estão ali tocando vários tipos de instrumentos, mas de repente tudo para. Um homem morre e tudo para. A alegria parou tudo. Aliás, a tristeza
parou a alegria. E agora, todo mundo se reúne ali e vai ver por que aconteceu aquilo. O rei fica triste, fica revoltado. O rei ficou revoltado. Mas estou fazendo tudo certinho. Estou fazendo a coisa tudo direitinho. Por quê? E agora começa a se perguntar por que aquela tragédia aconteceu na vida daquele povo, tirando a vida daquele homem. E se você observa o verso 7, ele diz que a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Irmãos, aquele momento, eles estavam andando, e diz a história que ele chegava a um local onde era batido o trigo, aonde era um local ali onde fazia um movimento de colheita, eles colhiam, né, e naquele local ali eles batiam o trigo, recolhiam os seus cereais. E ali era uma área meia que pensa, assim, meia que acidentada. E quando eles vão passando por ali com o carro e a arca do Senhor, o carro pende e a arca agora vai cair. Ao cair, Uzá leva a mão com a sua boa intenção para salvá-los de cair a arca. Mas neste momento, Uzá é morto. Aí eu te pergunto, seria melhor deixar a arca cair ou não? O que vocês acham? No nosso caso, se fosse nós nessa situação, deixaríamos a arca cair ou tentávamos segurar a arca? Irmãos, creio que nós, na inocência ali de Uzá, todos nós tentaríamos segurar a arca. Porém, o que tinha de errado nisto? Irmãos, o erro estava exatamente porque não foi conduzido da forma que Deus havia dito que seria conduzido. Se vocês observam lá atrás, quando Deus falou para fazer a arca, Ele também falou para fazer ali dois varal. E aqueles varal era colocado ali na arca. E ali só pessoas capacitadas, ou seja, pessoas autorizadas por Deus, poderia carregar a arca. Pessoas consagradas, que seria o sacerdote, poderia carregar a arca. Mas a arca estava sendo levada como, irmão? Estava levando segundo o desejo de Davi. Segundo como ele pensou, como ele achava que estava fazendo a coisa certa. E dali ele fez um carro novo e tal, botou a arca, mas não foi assim que Deus disse que a arca deveria ser conduzida. Irmãos, isso aqui é um exemplo para que nós, como líderes, como membros, possamos atuar na obra do Senhor. Certa vez, quando Jesus estava em um casamento, e ali faltou vinho, e a sua mãe foi até a ele, e lhe convenceu que fizesse um milagre, e agora ela vai até as pessoas que estavam à frente daquela organização, e diz: olha, vocês vão ali até ele, mas façam tudo o que ele mandar. Irmãos, e aqueles homens, eu acredito que eles estavam muito aflitos, porque eles eram responsáveis pelaquela organização. E ali dependia muita coisa. Talvez, quem sabe, a sua reputação ali, talvez até a sua cabeça estivesse em jogo ali, daqueles homens. E ali, eles foram até Jesus, e pela fé, pela confiança em Jesus, eles fizeram exatamente como Maria disse: faça tudo o que ele mandar. E quando Jesus disse: olha, coloca água nas talhas, eles colocaram água nas talhas.
Quando Jesus disse, coloca água na jarra, eles colocaram água na jarra. Quando Jesus disse, leva para os convidados, eles levaram para os convidados. Irmãos, e não vamos nós pensar que quando eles levaram quando eles botaram na jarra e levaram para os convidados, eles já levaram vinho, que não era vinho não, irmãos. Eles levavam água. E a sua fé, a sua confiança em fazer aquilo que Jesus mandou fazer, era muito grande. E eles obedeceram e fizeram. E somente ao colocar aquela água sobre os copos dos convidados, ali se transformava em vinho. Irmãos, mas se você observa, o milagre só acontece quando nós fazemos aquilo que Deus mandar. Amém? Aqui, na história deste homem, Uzá, ele não estavam fazendo assim como Deus disse que era para fazer. Eles não estavam conduzindo a arca assim como Deus disse que era para conduzir. E por isso houve esta tragédia. Irmãos, a arca do Senhor, ela está em nossas mãos. A arca do Senhor está aqui. Está você conduzindo a arca do Senhor da forma que Ele quer que nós conduzimos? Que possamos fazer uma autoanálise em nossa vida neste momento. A história diz que era muito melhor aquele homem ter deixado a arca cair. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos fazer aquilo que é de Deus fazer. Muitas vezes nós queremos tomar o lugar de Deus. Muitas vezes nós deixamos de crer em Deus para crer em nós mesmos. E aí nós tentamos fazer aquilo que é Deus quem faz. Ali, aquele homem deveria deixar aquela arca cair, pois Deus providenciaria, Deus seguraria, Deus cuidaria daquilo que é seu, e Ele cuida daquilo que é seu. Amém? Que nós possamos, irmãos, estar atentos, que nós possamos termos cuidado como conduzir a arca do Senhor, como conduzir o templo do Senhor, como manter acesa essa chama do fogo do Senhor em nossas vidas. Porque o fogo é vida, mas o fogo também destrói. O fogo também mata. Por isso nós temos que ter cuidado de saber como conduzi-los, como mantê-los acesos, mas com a essência do perfume. Amém? Irmãos, vamos abrir o último texto de hoje. Tiago, capítulo 1, e o verso 7 e 8. Esse é o nosso último texto de hoje. Tiago, capítulo 1, versos 7 e 8. Tiago, capítulo 1, o verso 7 e 8, diz o seguinte: Não suponha este homem que alcançando do Senhor alguma coisa, não suponha esse homem que alcançando do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, aqui nós estamos entrando exatamente numa área sobre sermos indecisos. A mensagem diz: não pense tal pessoa, o verso 7, não pense tal pessoa
que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente. Peraí, vamos lá. Não pensei tal pessoa que recebeis coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Esta é a versão que está falando aqui. Irmãos, está falando exatamente de pessoas indecisas, né? Que nós precisamos ter cuidado para não sermos indecisos, porque a indecisão, ela leva à perdição. Se você observa, a indecisão, ela começou lá no céu, quando Lucifer, a indecisão foi exatamente iniciada ali por Lucifer. Quando ele tentou levar os anjos a duvidar de Deus, quando ele confundiu a mente dos anjos, deixou os anjos indecisos. Da mesma forma, Lucifer fez com Adão e Eva aqui na terra. Levou Adão e Eva a ficar indeciso. Observe que nessas decisões, quem perderam? Os anjos, Satanás, Adão e Eva perderam o lugar ali no jardim do Éden, perderam o direito de permanecer no jardim do Éden, tudo por causa da indecisão. Se vocês observam aqui, o povo ali do Egito, eles saíram do Egito guiado por Deus, e eles viram e eles participaram ali da travessia do Mar Vermelho, eles participaram ali viu Deus, o poder de Deus tirando eles do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e, mesmo assim, poucos dias depois, eles estavam adorando um bezerro de ouro. São indecisões, irmãos, são indecisões. Temos mais exemplo. Ali também Elias, temos mais um exemplo aqui também de Elias, quando ele chamou o povo a adorar a Deus. Havia ali 400 e poucos profetas de Baal, e ali Elias clamou e disse, vamos só abrir bem aqui, irmãos, mais esse versículo aqui no 1 Reis, capítulo 18, para nós concluirmos com ele, 1 Reis 18, 21, só para nós vermos aqui exatamente o que Elias disse àquele povo que estava indeciso. 1 Reis 18, 21. Diz o seguinte. Alguém encontrar aí, possa ler, por favor? Irmãos, aí está um grupo de pessoas indeciso. E agora Elias chega e diz, olha, até quando vão seguirmos dessa forma? Cocheando, não sabe a quem, não decide a quem seguir. Então, se crer em Deus, segue a Deus. Se crer em Baal, segue Baal. Amados, mas não foi diferente no tempo de Jesus. No tempo de Jesus também não foi diferente, irmãos. No tempo de Jesus, havia também um grupo de pessoas indecisos. E ali, quando Jesus estava descendo para Jerusalém, e o povo começaram a clamar rei. E começaram naquele domingo, naquele primeiro dia da semana, eles começaram a colocar suas vestes, colocar folhas, palhas de palmeira,
colocar tudo que tinha pela mão ali e clamar Jesus, o rei. E chamava Jesus pelo nome de Hosana. E clamava rei, rei dos judeus. Irmãos, mas 8 dias depois, aqueles mesmos que estavam ali, clamando Jesus rei, eles agora diziam, crucifica. Aqueles mesmos que estavam ali, clamando para que Jesus fosse o rei deles, eram os mesmos que estavam dizendo agora, 8 dias depois, crucifica. Quanta indecisão, né, irmãos? Quanta indecisão havia e há em nosso meio. Irmãos, isso é muito sério. Nós não podemos ser indecisos. E eu quero chamar a tua atenção nesta manhã, também a minha, para que nós possamos não sermos indecisos, para que além de nós termos o fogo aceso, para que nós ainda temos o cuidado de termos este fogo aceso, a essência que possa estar exalando a todo o ambiente que nós estamos, que nós possamos também termos o cuidado de guiar a arca do Senhor, que é a sua palavra, mas que nós possamos, irmãos, também termos o cuidado de não sermos indecisos, de tomar a nossa decisão. Irmãos, e hoje é a hora, o momento é agora. Não há tempo perdido. Por quê? Porque Deus nos permitiu que nesta manhã nós estivéssemos aqui na sua presença. Você que também está na sua casa, você tem a oportunidade de neste momento tomar a sua decisão. Se você está indeciso, se você que estudou a palavra de Deus ou está estudando a palavra de Deus, ainda está indeciso, se há alguém nesta manhã aqui que tem seguido uma vida indecisa, toma, irmão, a sua decisão agora ao lado do Senhor. Irmãos, estamos terminando mais um ano e muito em breve está começando o ano de 2022. Mas é um ano desconhecido para nós, são dias desconhecidos para nós. Por isso, nós não podemos fazer plano de tomar a nossa decisão somente em 2022. Nós não podemos fazer plano de tomar a nossa decisão somente amanhã. A nossa decisão tem que ser tomada agora. Deus está apelando o teu coração, Deus está batendo na tua porta, e a palavra do Senhor diz que quando ouvirmos esta voz, não endureças o vosso coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Se a tua decisão até aqui foi difícil você tomar, se você que está estudando a Bíblia, fazendo estudo bíblico, ou mesmo você tem algo na sua vida, como cristão batizado, mas ainda não conseguiu desfazer de tal coisas, amado, toma a tua decisão agora. Essa decisão não pode ser adiada. Você que está em casa assistindo, você que está acompanhando a programação, eu te faço um apelo, toma a tua decisão, entrega os teus caminhos agora, arrepende-te, como disse Elias, até quando vai andar cocheando? Até quando nós vamos andar entre dois pensamentos, irmãos? Não sejamos nécios, irmãos. Não sejamos nécios. Porque certa vez Jesus estava andando, aliás, 2 discípulos estavam andando a caminho de Jerusalém para a cidade de Emaús. Obrigado, irmãos. Ali de Jerusalém para a cidade de Emaús, dava mais ou menos ali 12 quilômetros. E aqueles discípulos estavam andando descontente
triste, porque eles não tinham tomado uma decisão, eles estavam também indecisos. E Jesus acompanha eles e começa a conversar com eles, e eles não reconhecem. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, isso aqui é sério. Quando nós estamos indecisos, nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. Quando nós estamos indecisos, nós não conseguimos conhecer Jesus. E Jesus agora acompanha aqueles homens, e agora eles começam a falar porque estão tristes. Jesus começa a indagar, e agora Jesus começa a falar para eles, e chama eles de nécios, de preguiçosos, tardios de compreensão. Irmãos, não vamos ser tardios de compreensão, irmãos. Aqueles homens tinham andado 3 anos com Jesus, mas eles não entendiam o plano da salvação. Se eu não sei se estou falando para alguém nesta manhã que tem andado aí um bom tempo com Jesus, com Deus, na presença de Deus, mas ainda não entendeu o plano da salvação. Irmãos, precisamos entender. Aqueles homens não tinham entendido. E Jesus começou a falar agora ali dos profetas, da vida do Velho Testamento inteiro, para que eles pudessem entender o plano da salvação. Amados, precisamos buscar o conhecimento na palavra de Deus. Precisamos tirar tempo, precisamos dedicarmos tempo para estudar a palavra de Deus, para que essas decisões sejam tomadas, porque somente a palavra de Deus ela pode nos orientar. Somente a palavra de Deus pode nos ajudar a decidir de que lado nós estamos. Mas se você até hoje esteve indeciso, não continue indeciso, por favor. Em nome de Jesus, não permaneça indeciso. Tome uma decisão nesta manhã. Não volte para casa como você veio, mas volte para casa com a certeza da tua salvação. Este é o meu apelo ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. É o mesmo hino ou como é que funciona aqui a finalização? Então vamos cantar o hino Louvor 61.
Irmãos, Jesus, ele não espera que o admiremos ou que somente o defendemos, mas que o aceitemos de todo o nosso coração. Santo e glorioso Deus, nosso Pai eterno, majestoso, nesta manhã, Senhor Deus, nós te entregamos cada filho teu que se dispôs vir à tua casa nesta manhã, também, Senhor Deus, aqueles que estão em seus lares, assistindo, Senhor Deus, pela internet. Amado Deus, vem, Senhor Deus, dar-nos o podermos de decidirmos de que lado nós estamos. Que nesta manhã, Senhor Deus, nós não venhamos na divisão deste dia que já está se aproximando do meio-dia. Nós não venhamos permanecermos como nós vivemos até hoje, mas que nós possamos, Senhor Deus, através do teu poder, através do milagre, através de ouvirmos aquilo que o Senhor nos manda fazer, através de ouvirmos, Senhor Deus, e obedecermos a tua ordem, possamos, ó Deus, como líderes, possamos como membro, como estudante da tua palavra, possamos tomar uma decisão de que lado nós estamos. Querido Deus, que possamos, a tua palavra diz que há dois caminhos, e que possamos escolher o caminho estreito. O Senhor coloca à nossa frente, para que possamos a vida e a morte, para que possamos escolher, e ainda nos chama, escolhe, pois, a vida. Amado Deus, nesta manhã, rogo a Ti, não porque haja em nós nenhum merecimento, mas porque nós confiamos no pleno poder, no poder do Teu Santo Espírito, que Tu faça um milagre neste lugar agora, Senhor. Que Tu faça um milagre em cada casa, que Tu faça um milagre em cada coração, Senhor. Que Tu faça um milagre em cada templo do Espírito Santo neste momento, para que possamos tomar uma decisão de mantermos o fogo aceso, o fogo que um dia o Senhor Deus acendeu em nossos corações, e que colocou um incenso, e que essa essência possa permanecer viva continuamente até a Tua volta, Senhor. Que nós não venhamos desistir dos Teus caminhos. Aqueles que estão nos seus lares neste momento, seja neste momento tocado pelo Teu Espírito. Que essa essência possa, Senhor Deus, ser renovada agora neste momento. Que o Senhor consagre cada irmão que estão nos seus lares, mas também consagre esta igreja, meu Deus. Querido Deus, o santo dia do Senhor é dia de milagre, e nós não saímos daqui como disse Jacó. Nós não te soltamos enquanto o Senhor não realizar em nós este milagre. Por isso, Senhor, não deixa nós sair nesta manhã sem não sermos transformados do nosso caráter, da nossa natureza. Não deixa nós sairmos nesta manhã, Senhor Deus, sem tomar cuidado de conduzir a Tua palavra, para que não venha haver tragédia, para que não venhamos, ó Deus, fazer as coisas conforme não seja a Tua vontade. Mas toma-nos agora, neste momento, em Tuas mãos, junta-nos como a galinha junta os seus pintinhos, consagra e unge o Teu povo, não só desta igreja, também os que estão na sua casa, todas as igrejas reunidas no mundo inteiro. Visita aqueles que estão enfermos nos seus lares neste momento, Senhor. Senhor Deus, muitas vezes o milagre ainda não aconteceu nas nossas vidas, porque nós ainda não fizemos conforme o Senhor mandou. Mas se nós tomarmos a decisão agora de fazer tudo o que o Senhor manda, com certeza o milagre da cura que nós estamos esperando acontecerá.
O milagre, Senhor Deus, da transformação e da entrega. O milagre, Senhor Deus, de podermos buscarmos cada manhã. O milagre de podermos acender este fogo cada manhã que muitas vezes nós não estamos conseguindo. Muitas vezes nós não estamos conseguindo levantar de manhã cedo e te buscar nas primeiras horas. Muitas vezes nós não temos tempo de chegar ao pôr do sol e colocarmos o nosso altar ali no nosso lar e entregar a nossa família e interceder pela nossa família. Mas, querido Deus, o Senhor neste momento transforma, muda esta situação. Neste momento o Senhor vem fazer um milagre em nós. Neste momento não seja nós que viva, mas Tu viva em nós, Senhor. Santo Deus, conduz-nos para os nossos lares. Fica com aqueles que estão nos seus lares. Aqueles que estão precisando de um milagre, eu não sei qual é, mas Tu sabe. Pai querido, faz um milagre pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário. Nós Te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe. Tenha todos uma boa tarde.